Jesus. Adore o Senhor nessa noite. Faça desse momento como se fosse o último. Senhor, eu quero dar o meu melhor a Ti, Deus, nessa noite. Render louvores a Ti, Espírito Santo. Pai, eu quero Te amar, tocar o Seu coração e me derramar aos Seus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia, 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 aleluia. Jesus, quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a Ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 seja adorado, Deus. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder em Seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Cante, cante a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Mais forte. Aleluia, bem forte, bem alto. Na sua casa, no seu quarto, ou na sala, na cozinha, onde você estiver, deixa sair lá do fundo da tua alma agora. Cante aleluia bem forte. Aleluia. Chame a atenção dos vizinhos com o seu cântico nessa hora. Chame a atenção de onde você estiver. Oh, diga aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
tão lindo que Ele ainda vai nos alimentar essa noite. Receba a mesma palavra com o nosso pastor nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Graça e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez para falarmos do amor do Senhor e falarmos daquilo que Deus tem para nós nesta quarta-feira. Vamos orar. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai Santo, traz-nos, Senhor amado, a Tua palavra, nos traz, Senhor amado, entendimento e nos dá sabedoria, Pai, para que possamos atingir aqueles que Tu queres atingir nesta quarta-feira. E faz de nós, Senhor, um vaso, um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua palavra. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre um governo ideal debaixo de uma fidelidade ao Senhor. Isto vai nos levar a ampliar as nossas tendas, a ampliar o nosso conhecimento, a nos posicionar diante de Deus. Preste atenção na palavra e você vai entender o que é que Deus tem para nós neste dia. Cantai a benignidade e o juízo. A Ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo? Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisas torpes diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Longe de mim estará o coração perverso. Não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, este me servirá. O que usa de fraude não habitará em minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. De manhã em manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amados, vamos procurar entender e ver o que o Senhor quer de cada um de nós a nível de governo e a nível de fidelidade. Muitas vezes nós temos problemas em governar os nossos atos, governar a nossa vida, governar a nossa casa. Por quê? Porque muitas vezes nós somos complacentes. E quando nós somos complacentes, nós permitimos determinadas situações, nós começamos a trazer iniquidades para dentro da nossa casa. Aqui a palavra de Deus, ela nos fala: portar-me-ei sabiamente no caminho reto. Ó, quando virás ter comigo, andarei em minha casa com integridade de coração. Amados, uma pessoa íntegra no seu coração, na verdade, coração, quando nós falamos em coração, nós estamos falando na máquina que bate aqui, mas nós estamos falando no entendimento. Então nós precisamos ter integridade no nosso entendimento, e quando nós falamos de entendimento, nós falamos de tudo. Falamos do que nós vemos, do que falamos, do que ouvimos, do que praticamos, do que tocamos, enfim, a tudo aquilo que tem fôlego de vida, a tudo aquilo, por exemplo, que pertence e que vai trazer consequências à nossa vida no cotidiano.
Veja o que o Senhor coloca aqui. Quando ele fala que andarei em minha casa com integridade de coração, é você analisar o que você está vendo, o que você está falando, o que você está ouvindo. Veja que o versículo 3 ele diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, e aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Ou seja, eu estou colocando aqui uma atitude. Eu não vou pôr coisas ruins diante dos meus olhos. E eu quero chamar a atenção para você que, pelo fato de nós estarmos em casa, pelo fato de nós estarmos com um tempo disponível, muitas vezes nos vemos diante da TV, diante de noticiários, diante de situações que nós precisamos começar a analisar e a verificar se tudo isso que nós estamos guardando dentro do nosso coração, que nós estamos fazendo com que entre pela janela dos nossos olhos, pela janela dos nossos ouvidos, se são coisas boas ou não. Essa é uma atitude de seleção. Eu começo a filtrar o que vejo e o que ouço. É interessante eu filtrar? É muito interessante. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet e me chamou muita atenção, que eu não sei se esse vídeo é um fake ou se não é um fake, se é verídico, mas aquela pessoa fez uma experiência. Ele colocou 3 potes de arroz com água. E ao primeiro pote ele começou a dizer: eu gosto muito de você, eu te amo. Ao segundo pote ele começou a dizer: eu te odeio, eu não quero saber de você. E ao terceiro pote ele não falava nada e simplesmente desprezava. E aí, o que aconteceu? Aquele primeiro pote, ele estava bonito e intacto. Mas ao segundo pote, começou a ficar preto, começou a ficar escuro, começou a apodrecer. E ao pote que não se falava nada, ficou todo embolorado. Veja, o que eu posso tirar de bom e de proveito nessa experiência? Ele quis mostrar para nós que as palavras que nós dizemos, ou as palavras que nós permitimos ouvir, são aquelas que vão transformar a nossa vida. Veja, quando aqui o salmista ele coloca: não colocarei nada torpe diante dos meus olhos, e me aborreço das ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Ou seja, eu quero ficar longe disso. É muito interessante nós meditarmos, é muito interessante nós começarmos a filtrar o que ouvimos, o que vemos, porque quando nós enchermos o nosso coração, o que vai acontecer? A nossa boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Então nós não podemos nos intoxicar, não podemos nos encher de coisas ruins, sendo que o Senhor, Ele diz: olha, eu tenho pensamentos de paz para vós. Não pensamento de guerra, mas pensamento de paz. Olha que coisa interessante, amados. Coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Deus, Ele tem propósitos em nossas vidas. E olha, se nós começarmos a entender os propósitos de Deus e a manifestação de Deus para conosco,
nós vamos conseguir mudar muita coisa. Aqui a palavra no versículo 4 ainda diz assim: longe de mim estará o coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Olha que coisa interessante que Deus tem para nós. Ele traz para nós uma situação totalmente diferenciada, uma situação maravilhosa. Olha, longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Sabe o que isso me leva? Quando nós pegamos, por exemplo, Isaías 33, versículo 15. Aquele que anda em justiça e fala com retidão, aquele que rejeita o ganho da opressão, aquele que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e dar-se-lhe-á o seu pão, e as suas águas serão certas. Olha que coisa tremenda, amados. O que anda em justiça, que fala com retidão, o que rejeita ganhos de opressão, sacode das suas mãos para não receber peitas. Quando fala de peitas, são de contendas, pessoas que recebem vantagens para entrar em determinadas questões. Sacode das suas mãos ganhos fáceis. E ainda uma coisa interessante: tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue. Amados, o que mais nós ouvimos hoje? E olha, nós também precisamos tomar cuidado com uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que gostam de ouvir coisas ruins. Então, logo de manhã já quer ligar um noticiário, ligar para quantos já morreram, quantos já aconteceu, quantos já foram internados. Olha, e depois saem noticiando ou divulgando aquela notícia e trazendo cada dia mais caos, cada dia mais palavras que venham a não edificar, mas a destruir. Então aquela pessoa, por exemplo, que já está com medo, aquela pessoa que já está apavorada, ouvir, olha, morreu tal, morreu fulano, morreu ciclano. Quais são as tuas palavras? São palavras de vida ou palavras de morte? Aqui a palavra de Deus diz que aquele que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal, esse habitará nas alturas. As fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio. Que fortalezas da rocha? Quem é a rocha? Quem é essa rocha? A palavra de Deus, ela vem falar muitas vezes sobre a rocha. E vem falar que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E pode vir qualquer coisa que não abala ele. A palavra de Deus diz também, quando Jesus fala, olha, tu és Pedro. Ele diz, ó, sobre a rocha chamada Jesus, eu edificarei minha igreja. Olha que interessante. A pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Então, muitas vezes, amado, nós estamos nos edificando, nós estamos nos posicionando, e nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos nos posicionando, o que é que nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos vendo.
voltando aos Salmos 101, no versículo 3, olha lá o que o Senhor diz: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, e aborreço as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa essa. De nós começarmos a olhar e ver o que é que o Senhor está buscando. Olha o versículo 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Será que o teu entendimento está em expansão? Ou será que você não está se apercebendo de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso lado? Às vezes nós achamos que está tudo maravilhoso, começamos a entrar nessa questão de horror, de desespero, que vai ser agora, como que eu vou viver amanhã? Você está afirmado na rocha? Qual é o governo dos teus pensamentos? Do que é que você está se enchendo? Qual o tempo que você está gastando diante de notícias ruins? Você já viu as notícias boas da Bíblia? Você já ouviu os hinos que são cantados para que você possa se edificar na rocha? Então comece, amados, a louvar mais a Deus, comece a buscar mais ao Senhor, comece a ler mais a palavra, se posicione lendo um bom livro, se posicione buscando a presença de Deus, deixa as notícias ruins, deixa as coisas ruins de lado e começa a glorificar a Deus, começa a falar com Deus. Senhor, a minha fé está em Ti. Lembra que o Senhor disse que aqueles que confiam nele são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem ali firmes para sempre. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Vamos começar a mudar o que vemos, o que ouvimos, para que depois nós não falemos aquilo que o nosso coração está cheio. Então vamos estar atento às palavras do Senhor, vamos estar atento àquilo que a Bíblia nos diz, vamos estar buscando a presença de Deus, porque é só diante dele e é só na sua presença que nós vamos ter vitória. E a nossa vitória é essa: Ele nos levar consigo para habitar nas alturas, para fazer parte do seu reino. Amados, não existe coisas mais gostosas do que nós termos a certeza da nossa salvação. E quando nós temos certeza da nossa salvação, nós podemos dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Oh Deus, o que mais nós precisamos a não ser o Senhor? Em quem mais confiaremos a não ser no Senhor? Se você for olhar, o mundo inteiro está perdido. O mundo inteiro está preocupado. Mas e você? Está preocupado da mesma maneira que o mundo está? Ou você está tranquilo nos pés do Senhor? Porque Ele diz: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Amém? Um beijo no teu coração e confia no Senhor, porque Ele tudo fará por você.
aliança inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. A aliança não se acabará. Alianças firmei aqui na terra. Quando honrar uma aliança, honrarei ao Senhor. Uma aliança firmei com os meus irmãos, honrarei até o fim. Abençoado serei. Aliança é o cuidado de Deus por mim. Nossa aliança, honrarei dando melhor a ti, Senhor. Deus fez uma aliança inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. A aliança não se acabará. Alianças firmei aqui na terra. Quando honrar uma aliança, honrarei ao Senhor. Uma aliança firmei com os meus irmãos, honrarei até o fim. Abençoado serei. Aliança é o cuidado de Deus por mim. Nossa aliança, honrarei dando melhor a ti, Senhor. Aleluia, Jesus. A aliança do Senhor, ela é inquebrável, inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. Inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. Inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. Inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, eu sei, terra, céu e mar. Inquebrável, inabalável. Tudo pode passar, terra, céu e mar. Aliança é o cuidado de Deus por mim. Nossa aliança, honrarei dando melhor a ti, Senhor. Aliança é o cuidado de Deus por mim. Nossa aliança,